Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 6. Versículo 24. Diz a palavra do Senhor: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a mamon. Vamos ouvir o Espírito falar. Senhor Jesus Cristo, a minha emoção é muito grande. Às vezes, Senhor, me escapam da minha memória esses momentos que aqui vivemos desde o início da obra. Mas agora gravada, e a mensagem volta e a imagem volta, para vermos, Senhor, como tão perfeito Tu és. É insufismável, não se pode negar. O Senhor está neste lugar. Então, Deus, Tu me colocaste nesse altar para pastorear as Tuas ovelhas, para cuidar do Teu rebanho, para alimentá-las com o pão da vida, que é a Tua palavra. Mais uma vez, a minha gratidão por todos que fazem parte deste rebanho, o rebanho de Jesus, o redil de Jesus, a noiva, a amada. Fala-nos, Deus, revela-te ao ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, segundo a determinação e o desígnio do Senhor Jesus Cristo. Meus amados filhinhos na fé, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente. Começamos a estudar domingo próximo passado sobre esse espírito demoníaco, sutil, astuto, arguto, misterioso, que se chama mamon. Quando a Bíblia diz não podeis servir a Deus e a riquezas, esta palavra riquezas do original é mamon. E claro que nós precisamos de estar vigilantes para detetar como ele age no mundo das trevas, subrepticiamente, misteriosamente e infelizmente, ele age no meio do povo de Deus. Então a nossa vigilância é para impedir e vencê-lo. Então nós estamos mostrando desde o domingo passado que este espírito de mamon está ligado basicamente à cobiça com as questões financeiras. Ele tenta persuadir que o ser humano, em particular os eleitos de Deus, confiem mais no dinheiro do que em Deus. E eu vou lhe dizer, amado, que isto, para quem está sensível à voz de Deus, para quem tem intimidade com o Senhor, amado, entende claramente que não há riqueza que seja capaz de comprar saúde, não há dinheiro que seja capaz de pagar liberdade, não há tesouro humano que seja capaz de comprar uma bênção do Senhor. Então a moeda do reino é a confiança que nós temos em Deus e na palavra. Nossa confiança em Deus
é exatamente demonstrada pela forma que nós lidamos com as questões materiais, quizás especificamente o nosso dinheiro. Então, se você está começando a entender que Deus considera isto muito importante nas nossas relações homem e Deus. Vejam os senhores que de 38 parábolas que o Senhor Jesus Cristo escreveu, 16 tratam exatamente desta questão. Então nós, como evangélicos, não podemos nos deixar seduzir em momento algum pelo espírito de Mamon, porque esta é a forma que nós demonstramos que não confiamos em Deus. Não podemos permitir que Mamon dite as regras sobre aquilo que nós fazemos com o dinheiro que Deus nos dá. É o Espírito Santo que deve realmente nos inspirar e ensinar como devemos lidar com o dinheiro e a administração do dinheiro, a mordomia que o Senhor espera que tenhamos com aquilo que Ele nos dá. Amados filhos, se nós errarmos nesta decisão, nós vamos permitir que o espírito de Mamon governe e arruine as nossas vidas. Temos que estar então vigilantes sobre as influências que chegam dioturnamente às nossas vidas. Quantas pessoas simplesmente se desviaram das igrejas, se afastaram do Evangelho, negaram o Senhor Jesus Cristo, porque alguém usado por Mamon veio e influenciou, corroendo a sua fé negativamente. A igreja só pensa em dinheiro. Os pastores da prosperidade. Porque o dízimo não existe. Isto é Mamon falando. Então, em Lucas capítulo 16, o Senhor disse: havia um homem rico, tinha um administrador, e este lhe foi denunciado com quem estava a defraudar os seus bens. Então veja, nós somos administradores de tudo o que Deus nos deu, seja finanças, seja vida, seja talento, habilidades, dons, tempo. Nós não podemos defraudar nem maltratar aquilo que Deus nos deu. E nós vamos entender que o dinheiro tem um impacto, não é apenas aqui na terra, é um impacto para a eternidade. É um impacto. Vejam os senhores, nós estamos hoje com a casa quase cheia. Muitos estão aqui porque ouviram na rádio, ouviram e viram na televisão, receberam um livro, ouviram nas mídias sociais. Isto como é que é possível? Porque nós investimos dízimos e ofertas na comunicação do Evangelho. Olha o impacto que gerou. Tu vais viver a vida eterna. Tu és um abençoado. Tu és um escolhido de Deus. E tu só vieste a saber disto porque tu ouviste a palavra da verdade. Então, o impacto não é apenas aqui na terra. O impacto é também na eternidade. Então, meus amados, Mamon é o oposto ao Espírito de Deus. Mamon influencia muitos crentes. Eu espero, e lhe digo isso com a mão sobre as minhas Bíblias, que ele não te influencie. Porque se Deus deixou esta recomendação, é óbvio que ele tem poder para influenciar o pastor da igreja ou as ovelhas do Senhor. Estamos atentos a esta questão. Então Mamon diz: compre e guarde. O Espírito Santo diz: semeie e colha. Olha Mamon, a diferença entre Mamon e o Espírito. Mamon diz: trapaceie, engane, roube, todo mundo faz igual. O Espírito Santo diz: dê e receba. Então, foi o espírito de Mamon que influenciou o filho pródigo. Você sabe que nós somos o resultado de decisões na vida.
O Senhor está aqui esta manhã, amada, você está aqui esta manhã porque decidiu, foram decisões que você tomou para chegar à casa do Pai. Claro que influenciado pelo Espírito Santo, porque ninguém busca, ninguém é capaz por si só de buscar ao Senhor ou de desejar a obra de Deus. A Bíblia diz, não há quem busque, não há quem entenda, né? Todos se desviaram. Então, quando o Espírito Santo começa a trabalhar, nós começamos a tomar decisões. E essa decisão de só desejar o que o Espírito Santo influencia e inspira, tem que ser o mote da nossa vida. Você viu aqui um pouco da minha história. Lá atrás, isto era assustador.com.br. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado, eu não desistirei de nada da minha vida, nunca. Porque Deus não gosta de covarde, Deus gosta do ousado. Então, você se lembra das tuas decisões que você tomou para chegar aqui, hoje. Lembra-se do filho pródigo? Vamos lembrar, por favor, Lucas 15:11 diz, certo homem tinha 2 filhos. Este homem, é uma analogia, está falando de Deus. Os filhos somos nós, um de nós, poderá ser um dos filhos dele. Então ele disse, o mais moço deles disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele resolveu e disse, repartiu os haveres. Você sabe que para a cultura judaica, obter a herança do pai, ainda o pai vive, é uma maldição. E este filho, sabendo do risco, sabendo das consequências, sabendo do que poderia acontecer, dolosamente ele disse, eu quero a minha parte. Quem é que mexeu no coração desse indivíduo? Mamon. Mamon. Ele deu mais valor ao dinheiro do que ao pai. Deu mais valor ao dinheiro do que a casa do pai. Isto é mamon. Quantas pessoas já foram felizes aqui, amado? Quantas famílias já foram extremamente abençoadas? E que mamon começou a dizer, olha, já é a 3ª vez que este homem fala do dízimo. Não é hora de você se mandar daqui? Não é hora de você procurar um lugar que seja mais ligado ao mundo e não se fale tanto das coisas de Deus? Então, amado, este homem decidiu equivocadamente. E diz a palavra do pai, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante da casa do pai, e lá ele dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Esta é a decisão equivocada quando as pessoas dão ouvidos a mamon. Você está a entender? Dão ouvidos a mamon, dissipa tudo. Não tem bênção de Deus, o devorador vem e arranca. Essa é a verdade. Então ele disse, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Olha, era a pior coisa que poderia haver para um judeu, era guardar porcos. O animal mais sujo para a cultura judaica. Então, veja a consequência de se estar na casa do pai e se decidir errado, dando ouvidos a mamão. Você conhece a história? Ele queria comer alfarroba de porco, ninguém lhe dava nada, e um dia ele caiu em si. Ele disse, mas Deus, eu estava na igreja, na casa do meu pai a fartura, eu tinha tudo, eu tinha paz, eu tinha alegria, eu tinha a proteção do pai. Onde eu tinha a cabeça, o cérebro e as emoções para eu dar ouvidos a mamão e quebrar, desculpa a expressão, não saia da igreja, e quebrar a cara do mundo? Amado, a verdade é esta: toda vez que alguém dá ouvidos a mamão, por favor, ouça, estou falando com respeito, mas quebra a cara. Este menino queria comer alfarroba, comida de porco, ninguém lhe dava nada, o mundo não tem nada para nos dar. Não pense você que em algum outro lugar da terra, fora da igreja de Jesus, você vai ter algum benefício, alguma bênção, alguma prosperidade, onde as obras da tua vida prosperam, onde os teus empreendimentos crescem. Isto tudo passa pelo Pai. Então, mamon é centrado em egoísmo, é uma amargura que diz respeito a finanças. Ele promete dar, amado,
o que só Jesus pode dar. Quando esse menino pediu os bens do pai, os haveres, e ele foi para uma terra distante, dissolutamente, quantas promessas ele ouviu do diabo? Fica na igreja não, você tem que viver, o corpo é teu, usufrui, a vida é curta, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Isso você ouve constantemente. Eu ouço essas vozes constantemente. Mas eu decido pelo Espírito Santo. Eu decido pela palavra. São 40 anos, amado. 40 anos. Então, há coisas que Mamon promete que só Jesus pode dar. Mamon é egoísta. Mamon é egoísta. Você sabe, Mamon é um espírito que corrói a fé das pessoas, que afunda as pessoas. Então nós temos que ensinar isto à igreja, porque nós temos um Deus muito generoso. Nós temos um Deus generoso. Ele deu a sua vida naquela cruz por nós, ele derramou o seu sangue. Então Mamon fala quando nós queremos dar, especialmente quando queremos dar alguma coisa a Deus. É nessa hora que você tem que estar atento e vigilante, porque ele fala. Você se lembra daquele jovem rico, de Lucas 18, 21? Quando Jesus ele disse, olha, o que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? E Jesus começou a dizer, olha, cumpra os mandamentos, segue os mandamentos. Ele disse, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Replicou-lhe, versículo 22, 21, 22, 21, 22, 22, 22. Aí, ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Jesus estava vendo a quem ele daria ouvidos. Entende, Sérgio? A quem ele daria ouvidos. Se a Jesus, até porque Jesus não precisava nada dele, Deus não precisa nada nosso. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Então, ele disse, vende tudo e dá aos pobres. Agora ele ouviu esta voz, mas o outro ouvido ouviu Mamon. Olha a palavra do Senhor o que diz. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou triste, porque ele era riquíssimo. Quer dizer, por que ele ficou triste? Porque Mamon agiu naquela hora. Então, assim como o Espírito de Deus fala, Mamon fala. Não dê a sua vida, não vá à igreja, não precisa, fica em casa, não ganhe almas, fique na tua zona de conforto. Está confortável, para que vai agitar a maré? Fica em casa. Essa coisa de você abrir mão do mundo para servir a Deus, você não sabe que isso é uma utopia? Nós vivemos de ideologias, nós somos da esquerda, da direita. Mamon age de forma forte e poderosa. E ele leva a 4 decisões. Senhoras e senhores, foco no altar. Ele leva a 4 decisões. Ele leva as pessoas a serem orgulhosas, gananciosas, cobiçosas e no fim, ele leva a quê? A pobreza. Você sabe, a pobreza faz a pessoa ter vergonha até das bênçãos de Deus. Eu ouço muita gente dizer assim, olha, eu não mereço receber isso de você. Porque Mamon diz a esta pessoa, você não vale nada para receber uma bênção. Então a pessoa às vezes deixa de usufruir alguma coisa nesta terra, porque ela não se acha merecedora. Deus diz que sim, que Deus tem os que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Ele preparou. Mas Mamon diz, você não merece. Então esse espírito de orgulho não permite que a pessoa conheça a bênção de Deus. E o espírito da ganância faz desejar a qualquer custo e a qualquer meio sempre mais. Isso corrói a vida das pessoas. Você veja as notícias que estão aí todos os dias, nessas coisas do judiciário, né? O indivíduo ganhou 5, mas depois quer 10, depois quer 20, depois quer 100 milhões, depois quer 300 milhões, depois quer 2 bilhões. E não para, porque isso é um Mamon. É um Deus do egoísmo, é o Deus do dinheiro, é Mamon. E há pessoas que se corroem de tal monta, amado, porque dão ouvidos a outros espíritos.
E meus filhos queridos, nós estamos aqui, você percebe o foco, viu, Ariane? O foco deste altar é servir a Deus, é fazer a vontade do Pai, porque senão nós somos como um navio que está aí em alto mar, navegando. Nós não podemos permitir que o nosso barco afunda, amado. 1 Timóteo 6, 9, 10 e 11, ele disse: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em ciladas. Lembre-se que essa palavra riqueza, do original, estás a entender? Do original significa o quê? Mamon, riqueza. Então as pessoas que querem se aliar a mamon, que não é com a bênção de Deus, não é da forma de Deus, não é Deus a abençoar, não é Deus a multiplicar, eles querem, mamon cria o quê? Primeiro, tentações, depois cria ciladas, depois cria concupiscências insensatas, perniciosas, e afogam os homens na ruína e na perdição. Está ouvindo o Espírito falar? O Espírito Santo tem que estar atento. Eu tenho que estar atento a isso todos os dias. Eu não posso ser dominado por nada nesta terra, amado. Porque se vem algo que me domina, se chama mamon. Então diz o versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Se desviaram. Por amor o dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Atormentaram com muitas dores. Se desviaram da fé, porque o foco era mamon, o foco não era Deus. Versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão, siga a igreja, siga a voz do Espírito. Porque se você não está familiarizado com a voz do Espírito, mamon vai te pegar. O espírito da cobiça vai pegar. Por isso, o objetivo do espírito mamon é roubar a nossa confiança em Deus. Olha como é que ele diz em Provérbios, Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. É a confiança em Deus que traz o galardão, que traz a bênção. A bênção de Deus enriquece. E não metermos-nos em ciladas e concupiscências que depois acabam em ruína. Então, Provérbios 13, ele ensinou: confia no Senhor de todo o teu coração, filhinho. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não é o que você pensa, não é a lógica, não é aquilo que eu tenho de percepção, é o Senhor. Depois diz o versículo: reconhece em todos os teus caminhos, Ele vai endireitar as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor, aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo, isso será refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, meu amado, ele disse: teme ao Senhor, não seja sábio. Então, você sabe que às vezes na vida espiritual, nós temos a tendência de querer ser mais sábios do que Deus. Deus diz uma coisa, e eu digo: não, mas eu tenho uma alternativa. O Senhor está dizendo: olha, o copo é aqui. Tá bem, mas o Senhor diz, mas para mim o que o Senhor diz é coisa vã. Eu acho que tem que ser aqui. Quando você começa a criar alternâncias, já não é mais o Espírito Santo que está operando, já é mamon. Tema ao Senhor, aparta-te do mal, honra a Deus, aparta-te do mal, teme a Deus, não seja sábio aos teus olhos. Então, honrar a Deus, amado, traz crescimento, traz abundância, traz prosperidade, traz riqueza abençoada. Eu vou lhe dizer uma coisa: temer ao Senhor e apartar-se do mal é a essência da vida cristã. Nós confiamos primeiro em Deus e depois confiamos no dinheiro, porque sem o dinheiro nós não faremos nada, mas a nossa confiança está em Deus. Eu vou lhe dizer, amado, tu não dependes nem do presidente da república, nem de governador, nem de pastor algum. Tu dependes de Deus. É Ele.
Por isso é que o salmista disse: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças nenhum dos seus benefícios. É Ele, ponto. Não é Mamon, é Ele e ponto. É Jesus. Então Mamon não quer que você conheça ou confie em Deus. O espírito de Mamon é um espírito de infidelidade para com Deus. E você sabe que há um ditado velho, não sei quem é que me disse isto há muitos anos, mas diz que o diabo tira com as duas mãos e depois pisa, não, dá com as duas mãos e depois tira com as quatro patas, né? Dá com uma e tira com as duas, tá bom. Esse é o outro diabo também, então eu estou falando em quatro. Mas é uma verdade. É uma verdade, ele vem com o aliciamento e acaba em ruína. Abandona as pessoas, arruína as pessoas, cria tentações, cria ciladas, cria concupiscências insensatas, perniciosas, afogam em ruínas e perdição. Mas o que Deus diz depois em Hebreus 13:5? Ele disse: parte B, de maneira alguma te deixarei. Mamon deixa as pessoas na mão. Ele cria a ruína e depois diz: agora se vira. O Senhor não, o Senhor disse: olha, eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então veja que Mamon é também um espírito de idolatria. A pessoa ama tanto dinheiro que ela não consegue, ela tem um coração maligno e ela não consegue dar, ela não consegue ser generosa, porque é um espírito de idolatria. A pessoa idolatra dinheiro. E se a pessoa idolatra dinheiro, significa o quê? Que ela quer, esse espírito de idolatria quer tomar o lugar de Deus. Vamos continuar vendo, em 1 Timóteo 6:17-19, ele diz: exorta os ricos do presente século, não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Porque é Ele que nos proporciona tudo ricamente para o nosso aprazimento. Versículo 18: pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, sejam generosos em dar, viu? Mamon diz: não dê. Deus diz: seja generoso. Dê o seu tempo, dê o seu talento, dê a sua habilidade. Vai chegar agora a cantata. Temos gente, precisamos no coral, precisamos cantores, músicos da igreja, precisamos de gente envolvida com a obra de Deus. Seja generoso em dar, pronto em repartir. Versículo de número 19: acumulem para si tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, amados, eu estou no ministério há 40 anos, 44 anos de pregador. Eu tenho visto muitas pessoas, muitas, entre aspas, ovelhas, muitos líderes que simplesmente deram ouvidos a Mamon e naufragaram na fé. Porque Mamon não trata só das questões financeiras. Ele trata do dinheiro, trata de idolatria, trata da cobiça, do egoísmo. São muitas áreas que ele ataca. Então, há pessoas que naufragaram porque deram ouvidos a Mamon. E eu vou lhe dizer, amado, ouça o que eu lhe estou dizendo, que é importante. Mamon usa pessoas para levarem ao naufrágio na fé, por causa da cobiça, da ganância, do orgulho que elas têm com o seu dinheiro. E elas se esquecem que rompe um vaso aqui dentro, pá, caiu, acabou. Caiu e acabou. A nossa vida, biblicamente, é comparada a um barco que está andando, navegando a pleno vapor. E olha o que acontece quando Mamon usa pessoas do outro lado. 1 Timóteo 1:18-20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Paulo está dizendo a Timóteo: vida espiritual é combate. Temos que combater as forças tenebrosas do mal, principados, potestades, Mamon. A nossa vida é uma guerra espiritual, é um combate. Ele diz: combate.
firmado nas profecias. Ele diz, é um bom combate, versículo 19, mantendo fé, boa consciência. Agora ouça, não distrai agora, porque estamos caminhando para o coração da mensagem. Mantendo a fé, porquanto alguns, graças a Deus, o fiel não cai nisto, mas alguns, tendo rejeitado a boa consciência, olha o que diz, vieram a naufragar na fé. Versículo de número 20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, quem era aqui Himeneu e Alexandre? A outra parte fala em Fileto. Eram servos que estavam dentro da igreja, na obra do Senhor, mas instrumentalizados por Mamon. E eles começaram a corroer a fé das pessoas. Então, meu amado, e diz que muita gente, alguns vieram a naufragar na fé. Então, se está falando em naufrágio, está falando em barco. Minha vida, sua vida é um barco. O mar é este mundo. Nós estamos aqui navegando. Você sabe que naquele tempo, há 2000 anos, quando Paulo escreveu isto, o naufrágio só era descoberto muito tempo depois. Então era assim, saía um navio do porto de Lisboa para Salvador da Bahia. São 6 meses de viagem. 7 meses não chegou. 8 meses não chegou. 9 meses não chegou. 10 meses não chegou. O que diriam? Naufragou. Hoje é instantâneo. Cai um avião, você entra na mídia, já está a notícia. É um acidente, já está na notícia. Mas não havia. E qual era? Por que os navios naufragavam naquele tempo? Os naufrágios das grandes caravelas, dos grandes navios, não eram coisas súbitas. Era o resultado de infiltrações, normalmente, de rupturas que tinham no casco. Então tinha o casco, abria lá uma rotura pequenininha e começava a entrar água, devagar. Às vezes eram anos de infiltrações, às vezes eram anos de descuido daquele comandante com aquele barco. Tem água no porão? Bota uma lata e tira a água. Olha, tem mais água também. E muitas vezes, por esse descuido, o porão ia se enchendo de água, o barco começava a ter peso excessivo, não conseguia mais flutuar e naufragava. Vocês sabem, amados, filhos, assim tem acontecido com milhões de cristãos à volta do mundo. Sabe, eu hoje entendo com maturidade por que Deus disse que eu seria uma voz profética, que haveria um novo ministério no Brasil através da minha vida. Porque Mamon e quem dá ouvidos a ele naufraga na fé. E quando você não se apercebe que entrou um pouco de água, hoje eu não tenho vontade de ir à igreja, este mês eu não dizimo, eu não vou dar o meu talento para Deus. Você abre uma roturazinha no casco e começa a entrar água. Hoje eu não vou ao culto, eu não gosto de estudar a Bíblia. Esse negócio de louvor para mim, sabe como é que é? Já estou há 1 mês, 2 meses, e começo a perder o primeiro amor. E agora não, porque eu sou feminista. Não, porque eu acredito na esquerda, eu creio nas ideologias. Homossexualismo é coisa normal, né? Então, quando você começa a abrir uma rotura aqui embaixo no casco, você não vê, mas a água está entrando. E quando há um naufrágio, amado, não pense que o naufrágio é apenas o barquinho que afunda. Às vezes é, mas outras vezes deixa destroços por todo lado. Nós temos uma imagem, bispo, temos as imagens, uma imagem do que aconteceu na Itália alguns anos atrás, pouco tempo atrás. O comandante estava namorando na cabine do cruzeiro. Quando foi sair no porto, ele bateu numa rocha, abriu um rombo embaixo, os computadores disseram, tem água no porão. Mas ele estava lá beijando uma garota, se esqueceu, passado um pouco, o barco começou a encher de água, adernou, quem pôde escapar, escapou, como o comandante foi o primeiro a fugir do barco, e aquela gente estava lá no porão, morreu todo mundo. Assim é com a vida de muitos crentes.
Você tem que estar atento, cara. Você tem que estar vigilante. Você tem que amar a Deus. Você tem que amar a obra de Deus. Você tem que amar a palavra. Senão começa a entrar água e o teu navio vai adernar. Amados, eu vou lhe dizer honestamente, tem irmãos aqui que hoje tem que ver, tem água no porão, você deixou uma rupturazinha, não tem mal, se eu não for à igreja, não tem mal, eu apoio o LGBT, não tem mal, todas as ideologias, eu sou esquerdista, eu sou isso, não tem mal que Deus mande dizimar, mas eu não acredito em dízimos, isso é coisa de Moisés. Oi, você já está dando ouvidos, já abriu aqui uma rupturazinha. Tem outra imagem, olha, este é um barco que naufragou centenas de anos, mas o peso era tão grande para trazer de volta, deixaram lá a ruína. Tem mais. Esse é um barco que bateu nas rochas, se quebrou ao meio, tinha fragilidades. Outra imagem. Este outro barco que encalhou, bateu num banco de areia, adernou, ficou encalhado. Barco bonito, com toda a tecnologia, mas alguém se distraiu, abriu uma roturazinha, está aí o barco. E finalmente, nós temos uma outra, ainda tem essa imagem desse barco, que partiu ao meio, quebrou ao meio, porque havia uma fragilidade, havia uma rotura, houve um desequilíbrio na navegabilidade, o barco começou a se desencontrar na sua navegação, quebrou e afundou. E tem outra imagem, que você sabe quem é. Este barco aqui, este navio, se chamava Titanic. O engenheiro que o construiu disse, nem Deus pode afundar. E ele estava indo da Inglaterra para os Estados Unidos, e tinha lá um iceberg. E ele bateu no iceberg, e abriu uma rotura a bombordo, e começou a entrar água. E às tantas, a água foi tanta, que o navio foi a pique, morreram 2.240 pessoas. Porque as pessoas não cuidam das roturas dos seus barcos. Porque se você descobre que tem uma rotura qualquer na tua fé, você tem que chegar lá, põe plastica, manda soldar, tira a água do porão, senão você naufraga. 2 Timóteo 2, 16 a 18, ele diz isso: evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão da impiedade maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre eles estava quem? Himeneu, Alexandre, Fileto. Diz que eles tinham a linguagem deles corrói. A linguagem do Espírito Santo consola, conforta, edifica, faz bem. Você termina um culto, glórias a Deus. A Mamon diz, não, você não volta aqui. Fica bastante tempo fora. Não precisa tanta Bíblia. Esse negócio de que precisa de bênção de Deus para empreendimento. Você não garante no seu taco, garanta o seu taco, meu irmão. Meta a cabeça, vai em frente. Você não precisa de Deus para nada. Isso é mamon. Esse é o Titanic que foi ao fundo, que abriu uma rotura a bombordo, acabou por abrir no estibordo, peso de água demais e o barco afundou. Então ele diz que a linguagem corrói. E eles se desviaram da verdade. E o que eles estavam dizendo? A ressurreição já se realizou. O que aconteceu com esta voz? Perverteu a fé de alguns. Qual é a voz que você ousa ouvir? Você tem um anjo na sua vida? Você tem um pastor? Você tem um altar sério? Você faz parte de uma história que nitidamente é Deus faz? Ou você quer uma aventurazinha de deixar o seu barco ao léu e quando ele bater num banco de areia, ele aderna, quebra, arrebenta e afunda? Ou então deixa de navegar? Ou então você dizer, não, eu sou como o Titanic, apóstolo. Veja bem quem eu sou. E naufraga. E naufraga. A linguagem corrói como câncer, pervertendo a fé. 2 Timóteo 4,14, ele diz, Alexandre, olha lá o Alexandre. Alexandre o latoeiro causou muitos males. Quer dizer que Alexandre, Himeneu, Fileto, eles eram voz de quem? De Mamon. Eram a voz de Mamon, corroeram a fé, abriram rotura. Veja lá se você não tem uma rotura aí no teu casco, cara.
Você achar que você pode viver sem a bênção de Deus. Filhos, eu estou sendo honesto com vocês. Não se pode viver sem a bênção de Deus. Himeneu, Alexandre, Fileto eram servos de Mamon que corroíam a fé das pessoas. Pastor, mas é possível prevenir, o senhor tem 10 minutos, é possível prevenir um naufrágio na fé? É. Você tem alguma área de fragilidade? Que Mamon vem com o negócio de dinheiro. Aí segura... Não dê. Isso é para engordar as pessoas. Não vá tanto culto que isso acaba por... Você precisa liberar geral. Então, você tem uma área de fragilidade. Você tem áreas suscetíveis de infiltração. Você tem alguma rotura. Você está percebendo que a tua navegabilidade está um pouquinho... Um dia você tem um amor por Deus e você louva e louva e louva, e depois no dia seguinte você diz, não quero lá, não quero ir à igreja, hoje eu não vou. Afinal de contas, carnaval está em primeiro lugar, apóstolo. Mamon, eu quero bater cabeça para Mamon, eu vou lá na frente também. Amado, não arrisque, não deixe abrir rotura, porque a água entra, amado. Pastor, então o que é que eu previno? Como é que eu me previno? Me ensine, meu pai, na fé. 1 Timóteo 1,19. Mantenha a fé e uma boa consciência. Porque se você rejeitar uma boa consciência, você naufraga na fé. Quando eu fui consagrado a pastor, 35 pastores fomos consagrados juntos, naquele ano. 40. Alguns morreram, que eram bem mais velhos. A maioria se desviou. Está vendendo seguro, está vendendo não sei o quê, vendendo de cabelo, está vendendo... Mas... disseram, sabe, ministério não dá, porque naufragaram na fé e não mantiveram uma boa consciência. Pastor, o que é uma boa consciência? O que o senhor tem me ajudar para que eu mantenha uma boa consciência, para quando chegar uma linguagem que corrói como câncer? Eu estava num lugar e tinha um senhor falando no telefone desesperado, dizendo, eu tenho que operar o mais rápido possível, porque o médico disse, se eu não operar terça-feira, vou ter metástase, eu vou morrer. Corrói como câncer. O câncer vem, mata uma célula, mata outra, faz metástase, entra na corrente sanguínea, vai no cérebro, pulmão, fígado, pâncreas, pá, a pessoa morre. Isso é a linguagem de alguns. Enquanto há uma linguagem que você abençoa, como está o irmão? Vamos abençoar, eleito, escolhido, nosso culto, que bom, louvor, adoração. Ir da igreja, participar da igreja. Tem uma voz que corrói como câncer. Joga uma célula maligna, uma célula matadora, uma killer, serial killer, vai matando. As tantas abrem uma rotura no casco, você não acorda, não vê que tem água no porão, o teu barco aderna, vai começar a adernar e você afunda, naufraga na fé. É muito triste ver um crente naufragado na fé. Eu vou lhe dizer, amado, o diabo, desculpa, não saia do que eu estou lhe falando, tá? Não leva mal, não fique. A minha voz não corrói ninguém, a minha voz edifica. O diabo pinta e borda com quem está no naufrágio na fé. Então o que é boa consciência? Boa consciência é o sentido, é a percepção daquilo que é moralmente certo ou errado. Do sentido do bem e do mal. O que é mau hábito? O que é vício? O que é mentira? O que é sexo ilícito? O que é droga? Hábitos que lutam contra a Bíblia. Abrem roturas no casco, o barco afunda. Nós já tivemos aqui tanta gente que afundou. Naufragaram na fé, porque em vez de ouvir a voz do Espírito, em vez de ouvir o Espírito falar, consolar, edificar, levantar, erguer, começaram a ouvir uma voz dos puritanos, ouviram a voz não sei de quem, começaram a ouvir uma irmã que ficava aqui na frente, cara amargada, triste. As pessoas diziam, o que a senhora tem? Oh, eu não concordo com o dízimo, eu tenho uma alternância, eu sou melhor do que Deus. E foi corroendo fé de um de outro. A mim não me corrói, amado. A mim não me corrói. Sabe por quê? Porque a boa consciência é o que Deus dá. Você tem um sentido e uma percepção. Isto está certo, isto está errado. Boa consciência é alimentada por valores bons. E quais são os valores bons? Os valores da Bíblia. Estes são os únicos valores bons, indiscutíveis, insufismáveis. É a boa, é a poderosa, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, bons são
os ensinamentos de Deus, os valores de Deus. Jesus é o único referencial do que é bom. Se rejeita a fé e a boa consciência, naufraga. Começa a deixar de confiar em Deus. Acha que tem outras opções que são melhores. Vai perdendo o primeiro amor. Vai perdendo a condição de navegação. E olha o que acontece às vezes em 1 Timóteo 4,2, diz, as pessoas ficam com a consciência cauterizada, dura. Você não é fiel à igreja? Eu não preciso de igreja. Eu também sou igreja. Eu também tenho uma Bíblia de estudo bíblico. Eu posso ficar em casa. Quantas pessoas a esta hora estão lá do outro lado, amado? Pega o telefone, liga para 30, 17, 92. Quantos naufrágios você tem tido na vida? Afunda um barco, depois pega outro barco e afunda. Por quê? Porque você está dando ouvidos a uma voz corrosiva, como câncer, que te afasta daquilo que é a bênção do Senhor. Estou aqui há 44 anos, 40 anos de pastor. Eu ouvi muita voz de Alexandre, de Mineu, de Fileto, muitas pessoas querendo me arrastar para fora das igrejas. A pessoa não consegue às vezes sentir que está adernando. Pastor, não me diga agora que tem algum mal de eu ter ido a um bloco de carnaval. Pá. O senhor é um homem muito quadrado. O senhor não está aqui. O senhor é do outro mundo. Pastor, o que tem? Afinal de contas, eu botei um biquinizinho só com 2 band-aids. Eu fui lá, sabe, da motinha da Anitta. Pô, o senhor está aí com inveja. O senhor não... Inveja de quê, meu irmão? De quem? Eu quero ir para o céu. Mundo para mim passou há 44 anos, amado. Mundo para mim acabou há 44 anos. Então, o Espírito Santo vai sinalizando. Olha, filhinho, tem rotura. Tem água no porão. O Espírito Santo na mensagem vai incomodando. Vai sinalizando, olha, mas não brinca com Deus, olha o teu dízimo, olha a tua oferta de amor, olha a tua generosidade. O homem está lá mostrando uma perna de generosidade, ele está falando de Deus para a tua vida, mas siga neste pique de Deus, não dê ouvidos à voz corrosiva. Então o Espírito Santo incomoda, o Espírito Santo sensibiliza. Por isso é que em 1 Timóteo 6,11 ele diz, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, o amor, a constância e a mansidão. Pastor, e como é que, por favor, pastor, meio-dia aqui, o senhor ainda não terminou. Onde nós vamos parar? Daqui a pouco já paro, aguarde só, é a última página. Pastor, e como é que isso tudo começa? Quando a nossa consciência não está mais alinhada com a Bíblia, quem corroeu? Mamon, diabo. Então disse 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem como câncer. Olha, mas nós temos gente aqui que já foi tão feliz aqui no nosso ministério. Pulava no louvor. Sabe, glorificava. Não importa o tempo da fila do ofertório, vinham felizes, com alegria. E veio uma voz corrosiva como câncer, diz, o que você está fazendo aqui? O mundo te espera. E a pessoa abre uma roturazinha aqui, e a água começa a entrar. E a navegabilidade começa, e o barco não está andando. Os negócios não estão bem, a família está começando a brigar. Alguma coisa não deu certo. E Deus está dizendo, olha, é hora de você fugir do pecado. É hora de você se afastar de quem lhe arrasta para o mal. É hora de você buscar ao Senhor. É hora de você ficar firme na igreja. É hora de você sair dessa passividade da fé e começar a ser ousado. É hora de você amar mais a Deus que o mundo. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos se vós mesmos estáis realmente na fé. Ou então você já está reprovado. Então muitas vezes, amado, no meu casco, vê lá um buraquinho, diz, opa, bota plástico, fecha, vai aos pés de Deus. A Bíblia diz o quê?
Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quem esconde, não prospera. E alguma vez, nesses 40 anos, abriu uma roturazinha aqui, eu chamei, solda aqui. Passa-lhe uma solda rápido. E o barco volta a navegar. Então, examinai-vos, senão você é reprovado. Perdão, o teu barco afunda. Quantas pessoas, amado, nós somos 15 mil membros aqui inscritos. Nós temos 7, 8 mil que são ativos. O resto está com rotura aqui, rotura lá, dando ouvidos a Satanás, dando ouvidos a Mamon. Não, eu não concordo, eu só entro na igreja na mensagem. Não quero louvor, não quero ofertório, não culto dentro de culto. Agora é culto dentro de culto. Tá? Mamon já soprou, Mamon já dominou, Mamon já abriu rotura. E as tantas, cadê aquele irmão? Naufragou. Mas graças a Deus, Isaías 42:3 diz: não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega. Ele vai promulgar o direito. Então eu queria terminar dizendo que nestes 40 anos eu vi muitos naufrágios. Muitos. De pastores, de ovelhas, muitos. E é muito triste, amado. Olha agora os 5 minutos finais. Desculpa, hoje avançando por causa da festa. Pessoas que eu consagrei aqui, bebês, hoje estão nas mídias sociais, bêbadas, bebendo Skol, bebendo corpo desnudo. Mocinha que ficava aqui na frente, criada aqui, bebê, casou com outra moça. E está abafando. Lá saber de Deus. O barco já naufragou há muito tempo, amado. Tem pessoas reprovadas, naufragadas na fé, que é aquele barquinho que eu mostrei. Ninguém vai mais lá tirar, está naufragado, acabou. Porque esse navio cruzeiro aqui, arrastaram ele e conseguiram botar. Mas esse que está aqui embaixo, não tem mais jeito. Ninguém vai lá buscá-lo. Então, nesses 40 anos eu vi muita gente batendo na rocha, muita gente encalhando na areia, muita onda de ideologia, muito feminismo, muita bebida, muito fumo, muita avareza com Deus, muito Facebook, com bebida, com carnaval. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, você pode não gostar de mim, mas eu tenho que te falar, isso é uma vergonha. Uma pessoa que tem Jesus Cristo, que vai para um Facebook e se expõe bebendo, amado, vou te contar um negócio, é uma vergonha para Deus. E quem naufraga não é Deus, é a pessoa. Então, talvez alguém diga, mas pastor, diga uma coisa, quem é você para me julgar? Aí, você acertou agora, não sou ninguém para te julgar. Aliás, não estou te julgando, estou te falando a verdade. Pastor, pensa que você é melhor do que eu? Não penso nada. Pastor, como um jovem da igreja que aderiu ao outro lado sexual, e um dia me encontrei num casamento e disse, poxa, pá, larga isso, volta, o teu lugar está lá. A Bíblia diz, quando eu disse a Bíblia diz, momento, os meus olhos hoje veem a Bíblia de outra forma. Vê uma Bíblia mais colorida, assim com amarelo, azul. Eu falei, meu irmão, siga a tua vida. Naufraga, bate na rocha, naufraga, porque os destroços estão por todo lado, amado. Tem barco que naufraga, que depois os pais têm vergonha de voltar para a igreja, depois a mãe fica com vergonha de, meu filho, amado, então, pastor, mas o senhor não sabe que Deus ama toda forma de amor. Não é verdade. A Bíblia diz que há pessoas, por exemplo, mentirosos, idólatras e sodomitas, que não herdarão o reino de Deus. Então, Emineu e Alexandre blasfemaram, perverteram na fé, causaram muitos males, levaram muitos barcos ao naufrágio. Quem sabe se esta manhã não tem aqui uma cana esmagada, mas não acabada, ou então alguma cana ainda fumegando, dizendo, apóstolo, o senhor tem razão. Eu me deixei levar por Emineu, por Alexandre, por Fileto, me corroeram, pensei mal de você, pensei mal de Deus, larguei a Bíblia Sagrada, estou aqui adernado. Quando eu fui ver, apóstolo, tinha 2 roturas grandes no meu casco, a bombordo, 3 a estibordo, uma na popa, na proa. Está lá o barco, olha lá. Sabe quanto é que custou um barco desses aqui? 700 milhões de dólares, olha lá. Por um erro de um comandante, que bateu numa rocha e perfurou. Então, antes de terminar, nós vamos terminar
seja sensível à voz do Espírito Santo. Se o Senhor está te incomodando durante esse culto, diz: atenção, eu vou ver onde é que está a rotura. Está aqui. Então, vou fechar, vou tirar a água do porão e vou voltar ao primeiro amor com meu Deus. Porque naufrágio na fé deixa destroços. Destrói a família, destrói os sonhos. Porque Alexandre, Himeneu e Fileto estão no Facebook, no Instagram, na igreja, aqui e ali, para te levarem a adorar Mamon, em vez de você ser humilde e dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Curva a sua cabeça. Pai bendito e amado, perdão, Senhor, por eu não ter tido mais tempo de mostrar estas verdades, mas o tempo foi o teu, e eu sei que tu falaste profundamente, tu estás falando ao meu coração, tu estás falando ao coração de todos. Afinal, nós temos um chamado para viver uma vida vitoriosa, não uma vida com roturas no casco, uma vida, Senhor, em que entende e é sensível à voz do Espírito Santo e rechaça a voz de Alexandre, Himeneu e Fileto, porque eles corroem como câncer. Assim, Senhor, que a nossa vida seja este barco a navegar. Aleluia. Se alguém aqui, Senhor, que diz: eu tenho água no porão, apóstolo, que tu restaures essa cana que foi esmagada, Senhor, reconstrói essa tição que está ainda fumegante, volta a dar, Senhor, fogo do Espírito Santo, Pai, porque a Bíblia diz que o homem justo pode cair 1, 2, 3, 4, 5, até 7 vezes, mas de todas o Senhor o levanta, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A bispa vai impetrar a bênção final. Passamos um pouco. Levante suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós sairemos daqui com os nossos barcos rígidos, Senhor, fortes, Pai, para enfrentar as águas da vida, Senhor, e sairmos todos vitoriosos, Senhor. Senhor, põe teus anjos à nossa volta, nos guardando, Senhor, nos livrando de todos os males, porque nós cremos que tu tens grandes coisas para nós, Senhor, grandes e abençoados horizontes, Senhor, e nós saímos daqui prontos para receber o melhor vindos de ti, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque tu nos chamastes para ser teus, Pai. Saia daqui sabendo que Deus te escolheu, que você não tem alternativa, nasceu para Ele. Graça e paz, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Semana vitoriosa. Que o teu barco navegue em paz. Porque você ouviu o Espírito Santo. Não deixe de abraçar alguém da igreja e diga: nosso barco está navegando.